senhoras e senhores, sejam novamente bem-vindos a mais essa videoaula sobre direito administrativo, sobre atos administrativos, nessa importante iniciativa do Aprova Mais, Enem dos concursos, iniciativa do Governo do Estado, da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, muito importante para que garanta para você e para tanta gente aula de qualidade, feita por professores renomados, especialistas na área, com experiência teórica, com experiência didática e com experiência prática nos assuntos que serão cobrados na sua prova. Não esqueça que também tem aqui no link, na descrição desse vídeo, a apostila com resumo dessa aula e com questões. As questões, a resolução de questões, são estratégicas para a resolução de um concurso público, para aprovação no concurso público. São estratégicas para aplicação do conteúdo, para revisão e para fixação desses conceitos na sua memória. Então não deixe de aproveitar também esse material que foi muito carinhosamente elaborado por toda a equipe de professores, por toda a Secretaria de Educação, que tem muita gente competente por trás de cada videoaula dessa que você está assistindo aqui. Até agora nós falamos de atos administrativos, aqui o professor Vitor Hugo falou de atos administrativos, conceituou, falou dos atributos, trouxe alguns elementos e a gente vai continuar hoje trabalhando esses elementos. Eu não sei se você está eventualmente assistindo esse vídeo na sala de aula, se você está assistindo esse vídeo dentro do carro, na sua sala de estudos, no seu quarto, durante o seu jantar, durante o seu café da manhã. Tem gente que está acordando mais cedo, tem gente que está dormindo mais tarde, tem gente que só pode assistir aos finais de semana. É importante destacar que o assunto de atos administrativos para concurso ele é extremamente importante. Eu costumo falar isso no início das aulas para despertar a atenção de vocês. Ele é importante não só porque é um assunto muito cobrado em prova, mas também porque é um assunto que vocês vão utilizar na prática. É um assunto que vocês, enquanto servidores públicos, se Deus quiser, após aprovados, nomeados, empossados, utilizarão na prática, editando os atos administrativos, analisando esses atos administrativos, em especial os elementos. É um conteúdo importante para entender como isso ocorre na prática, como os atos administrativos funcionam na prática. Temos 5 elementos dos atos administrativos. Temos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Falamos na aula passada sobre a competência, a finalidade e a forma. Hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre o motivo do ato administrativo e sobre o objeto. Novamente, o macete, a dica aqui, quando a gente vai estudar direito administrativo, é prestar atenção nos termos que cada categoria quer nos dizer. Qual o sentido de cada palavra. O que é o motivo na nossa vida cotidiana? O motivo é aquilo que motiva alguma coisa, é a razão por trás de cada ato. Na nossa vida privada, o motivo que você faz uma contratação, por exemplo, relativa ao aluguel de um imóvel. Você precisa de um lugar para morar, ou de um aluguel de um imóvel para você colocar um estabelecimento comercial para vender alguma coisa. Você tem um motivo, tem uma motivação para se estabelecer um contrato de aluguel. Na nossa vida cotidiana, nós adotamos atos de acordo com motivos. E nós também temos objeto. Por exemplo, no caso de um contrato de locação de imóvel, o objeto é a locação do imóvel. É bem claramente o conteúdo de cada ato que você adota. Na administração pública, da mesma forma. É fácil entender o que é um motivo, é fácil entender o que é um objeto, quando a gente analisa o ato administrativo, vai ficar fácil aqui, mais ainda depois dessa aula, quando a gente exemplificar cada elemento administrativo em alguns exemplos de atos administrativos. Indo para o quarto elemento, nós temos o motivo. E aqui é uma diferenciação importante que a gente precisa fazer entre motivo e motivação. O motivo é a situação de direito e de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Esse motivo ele pode vir expresso na lei que cria ou que determina a edição desse ato administrativo, ou também pode ser discricionário, ou seja, pode ser deixado a critério do administrador, a critério do agente público. Ou seja, o motivo é a situação de fato e direito que vai determinar o porquê que aquele ato deve ser feito, deve ser realizado. É o motivo que autoriza a edição daquele ato. Ele pode vir expresso na lei. O motivo da edição desse ato será nesse caso, será por essa razão, ou pode vir a critério do administrador, quando o administrador avaliar a conveniência e a oportunidade da criação desse ato.
A motivação, que muito se assemelha ao motivo, é a exposição dessa situação de fato ou de direito. Então, o motivo é a própria situação e a motivação é a exposição, a exteriorização, a explicação daquele motivo. Motivo e motivação. Estabelece a correlação entre a situação descrita em lei e os fatos efetivamente ocorridos. E está lá a previsão para vocês na lei e de acordo com o artigo 37 da Constituição. Basicamente aqui, para que a gente feche esse raciocínio e essa diferenciação, que às vezes confunde realmente entre motivo e a motivação, o motivo compreende justamente na situação de fato e de direito, que está descrita em lei ou que pode o próprio administrador encontrar o motivo naquele caso específico. A motivação é a exposição desse motivo, é a exposição dessa situação de fato ou direito. Ou seja, você pega essa situação de fato ou direito e analisa no caso concreto, e expõe e descreve ele de uma certa forma. Além desse conceito de motivo e motivação, tem uma teoria que para a gente é muito importante aqui no direito administrativo, chamada teoria dos motivos determinantes. O que isso significa? Novamente, bora analisar os termos, as categorias aqui desse conceito. Teoria dos motivos determinantes. A gente já sabe o que é motivo, que são aquelas situações de fato ou direito, que estão descritas em lei ou que o próprio administrador identificou no caso concreto. Determinantes quer dizer que isso vai determinar o efeito do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Definem que os motivos apresentados vinculam o ato administrativo. Ou seja, na edição do ato administrativo, quando você conceitua e expõe o motivo, a motivação do ato administrativo, isso vai vincular o ato administrativo desde o momento em que ele for editado. Caso estejam viciados, o ato administrativo será ilegal. Por exemplo, ato tem motivação, porém apresenta motivos falsos. Ele até tem uma motivação, mas o motivo que ele coloca lá são falsos. Estão desalinhados com o interesse público, eles não são verídicos. Ou seja, não possuem fundamentação legal, o ato está viciado por ilegalidade no elemento motivo. Se a motivação é falsa, se as razões expostas são falsas, o ato, portanto, está ilegal. O ato é praticado, segundo exemplo, em decorrência de situação fática verdadeira e tem amparo legal. Porém, o administrador não realizou a motivação do ato. O motivo é até legal, mas ele não fez a motivação na edição do ato. Embora tenha justificado, o ato apresenta um elemento, um vício, um erro no elemento forma. Ou seja, a forma dele está errada, porque a forma, nesse caso, exigia, a forma que nós vimos na aula passada, exigia um motivo. Tem aqui um exemplo que a gente trouxe de um julgado. Eu sei que muitos de vocês não são da área jurídica, mas esses julgados são interessantes porque às vezes vêm com essa situação problema, não dessa forma, com linguagem jurídica, mas vêm com essa situação problema na prova de vocês. E, em regra, as provas de concurso estão cada vez mais contextualizadas. Elas não vêm exatamente explorando um conceito, explorando preto no branco. Você tem que trabalhar o raciocínio, sobretudo numa prova dessa que é muito concorrida. Tem que trabalhar o raciocínio de forma interdisciplinar, tem que compreender como cada conceito acontece na prática. Aqui nesse julgado, ou seja, no julgamento que foi feito pelo Poder Judiciário, eles exploram, eles trabalham com a teoria dos motivos determinantes. Eles exploram justamente esse elemento central do ato administrativo, que é o motivo e a motivação. E aí tem aqui, em um momento da decisão, que o Poder Judiciário fala: a servidora exonerada, em cargo de comissão, ingressou com ação judicial para anular o ato administrativo de exoneração por vício de motivação. Afirmou que, embora tenha sido publicada como exoneração a pedido, ela jamais formulou esse tipo de pedido. Olha só como é interessante. O cargo comissionado, que é esse cargo que tem muito na administração pública federal, tem muito na administração pública estadual e municipal, tem no Poder Judiciário, tem no Poder Legislativo, é o cargo que é de livre exoneração e de livre contratação, de livre nomeação. Assim que se chama popularmente. Cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Ou seja, o administrador, o gestor, pode contratar e pode exonerar quem ele quiser na hora que ele quiser. Assim que funcionam os cargos comissionados, os cargos de confiança. Contudo,
embora ele possa contratar e nomear, embora ele possa exonerar, dispensar alguém do cargo público na hora que ele quiser, a motivação do ato tem que ser verdadeira, senão o ato ocorre na ilegalidade. Olha só que interessante. Nesse caso aqui em específico, ele poderia simplesmente exonerar, sem dar motivo nenhum. E seria publicado no Diário Oficial, o ato seria perfeito, eficaz e válido. Ele poderia produzir os seus efeitos, ou seja, determinar a vacância daquele cargo público, daquele cargo comissionado, mas nesse caso ele motivou. E a motivação dele era falsa. Ele exonerou a servidora, determinando que foi a pedido, ou seja, que a própria servidora tinha pedido a exoneração. E ela questionou judicialmente, ela questionou para o Poder Judiciário, falando, vem cá, eu fui demitida desse cargo, mas eu não pedi. Ele colocou uma motivação que é falsa, porque eu não pedi para ser exonerada, eu fui surpreendida com a publicação no Diário Oficial da minha exoneração. Não faz sentido ele colocar que eu pedi. O Poder Judiciário determinou, então, a nulidade do ato administrativo de exoneração. O que isso quer dizer? O Poder Judiciário avaliou que a motivação que ele colocou, que o motivo que ele colocou no ato administrativo de exoneração era falsa. A exoneração não foi a pedido. Se não foi a pedido, o motivo está falso. Ela questionou a presunção de veracidade do ato administrativo, questionou os fatos, comprovou, então o ato incorreu na ilegalidade. O Poder Judiciário anulou o ato administrativo. Deu para entender? Teoria dos motivos determinantes. Os motivos que ele coloca aqui no ato administrativo de demissão vão vincular o ato. Ele colocou que seria pedido, logo o ato necessariamente deveria ser dessa forma. Como não foi, é um ato inválido, é um ato ilegal. Ele teria que editar, a partir de agora, um novo ato sem colocar motivação alguma, ou uma motivação efetivamente verídica. Teoria dos motivos determinantes, a gente encerra aqui o raciocínio sobre esse conceito. Então, o motivo é um elemento discricionário. Ele vai colocar na edição do ato, na criação do ato, de acordo com a oportunidade e com a conveniência. Todo ato administrativo discricionário, como vocês já aprenderam, é necessariamente o ato que permite que o administrador, que permite que o agente público decida, com base na própria avaliação dele, do que é oportuno e do que é conveniente. Ou seja, a lei até determina que ele faça tal ato, a lei até determina os limites, mas garante uma margem interpretativa, uma margem que o próprio administrador vai avaliar como fazer, o que fazer. Por exemplo, algumas políticas públicas, a lei determina que os gestores públicos façam e adotem e executem essas políticas públicas. Mas não tem como, na legislação, prever cada detalhe da política, cada tipo de contratação, cada tipo de execução, cada tipo de efetivação dessa política. Então, alguns critérios são discricionários. Por exemplo, é de competência do prefeito cuidar da mobilidade urbana do município. Mas a determinação das linhas de ônibus, de onde terá parada de ônibus, de como funcionará cada parada de ônibus, de como funcionará, enfim, o deslocamento das pessoas, de como será ordenado o transporte público, isso não vem previsto em lei, porque isso muda diariamente, isso muda a depender da necessidade. Então, essas determinações ocorrem de forma discricionária. O poder político vai avaliar isso de acordo com a oportunidade e com a conveniência. Quando ele decidir, quando ele criar esses atos administrativos, determinando a mudança da malha rodoviária, a mudança da malha de ônibus, a mudança das rotas de ônibus, a mudança da rota dos transportes públicos, eles vão avaliar a oportunidade e a conveniência, motivando dessa forma. E, de fato, é o acontecimento que gera a expedição do ato administrativo de direito ao fundamento legal. Então, eu vou motivar o ato de forma de fato, tem um fato que vai me motivar, um fato verdadeiro, um fato legítimo, um fato legal, ainda que seja discricionário, e de direito tem um fundamento legal que autoriza a edição desse ato dessa forma. Tem algo na legislação que permite que ocorra dessa forma. Esse é o motivo. Outro exemplo, uma multa de trânsito por avançar o sinal vermelho. O motivo de fato é avançar o sinal vermelho. Você recebeu uma multa, por quê? Qual motivo? Qual fato que gerou isso? Avançar o sinal vermelho. Qual o motivo de direito? Artigo
208 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Então, eu tenho um motivo de fato, eu tenho um motivo de direito. Ato administrativo, multa. Motivo de fato, avançar o sinal vermelho. Motivo de direito, está previsto no Código de Trânsito. Segundo exemplo, aposentadoria compulsória de servidor público por idade. Digamos que você está lá na administração pública, vai tomar posse no cargo após esse concurso, e você fica lá, você gostou muito do trabalho, gostou muito dos seus colegas, não quer ir para casa, quer ficar lá até quando der. Chega um momento que não dá mais, a legislação não permite. Você será aposentado compulsoriamente. Obrigatoriamente você terá que se aposentar. Assim diz a legislação. Qual o fato que motivou essa aposentadoria compulsória? Você alcançou o limite de idade na administração pública. O limite previsto em lei, você alcançou. Esse foi o fato que motivou o seu ato de aposentadoria, a sua aposentadoria compulsória. Qual o motivo de direito? Ele está previsto na Lei 8.112 e na Lei Complementar 152 de 2015. Motivo de fato, motivo de direito. São os dois motivos que vão justificar, que vão compor o ato administrativo. São, portanto, elementos do ato administrativo. Temos ainda o último elemento, o objeto do ato administrativo. São os efeitos imediatos decorrentes do ato. O objeto é o núcleo do ato administrativo. É exatamente o que o ato administrativo diz, no que ele impacta, o que ele cria, o que ele limita, o que ele extingue. O objetivo imediato de vontade exteriorizada pelo ato. É aquilo que o ato prescreve, é aquilo que o ato dispõe, é aquilo que o ato enuncia, é aquilo que o ato declara, uma declaração do Estado, por exemplo. É aquilo que o Estado opina, no caso de um parecer. É aquilo que o Estado altera no mundo jurídico em razão da sua prática. Esse é o objeto, efetivamente, do ato administrativo. É o fim, a finalidade imediata do ato. As consequências instantâneas que o ato produz, podendo ser uma aquisição, uma transformação ou uma extinção do direito. Esse é o objeto. Isso é de que o ato administrativo está tratando em cada caso concreto. Para descobrir o objeto, o que a gente questiona? Eu olho para o ato administrativo, o que eu questiono para descobrir o objeto, para extrair o objeto dele? O que aconteceu aqui? O que esse ato administrativo está produzindo enquanto efeito? O que ele criou? Ou o que ele modificou? As respostas a essas perguntas vão me dar o objeto do ato administrativo. Aqui eu tenho alguns exemplos e a gente vai aproveitar e revisar todos esses elementos com esses exemplos, beleza? Então, atenção. Exemplo 1, a determinação de demolição de uma casa construída em área ambiental. Tínhamos uma casa muito grande, um palácio, uma mansão foi construída numa área de preservação ambiental. Não poderia se construir a casa naquela área. O poder administrativo, a administração pública, determina a demolição dessa casa. Competência para isso, o elemento da competência. O órgão ou entidade a quem a lei atribuiu a função. Ou seja, será ditado por quem a lei determinou que pode editar esse ato de demolição. A finalidade é a proteção e conservação do meio ambiente. A forma, por escrito, necessariamente, devendo haver uma motivação. O motivo é a irregularidade da construção e o objeto é a demolição da casa, ou seja, acabar com a construção. Eu tenho aqui todos os elementos desse ato administrativo, para que vocês visualizem como funciona no todo. Exemplo 2. Agente de trânsito que interrompe o trânsito para a passagem de crianças. Está aqui, as crianças saindo da escola. O agente de trânsito vai, faz um ato administrativo por gesto, por exemplo, ou em sinal sonoro, por meio de um apito. Os carros param e ele permite que as crianças atravessem a rua. Esse é um ato administrativo. Bora analisar os elementos desse ato? A competência. A autoridade a quem a lei atribuiu a função. Nesse caso, pode ser um agente de trânsito. A finalidade. A segurança das crianças. Por que foi editado esse ato administrativo naquele momento? Para garantir a segurança na travessia das crianças. Qual a forma? Pode ser por meio dos gestos. O guarda de trânsito mandando as pessoas pararem. Pode ser por sinais, pode ser por meios sonoros.
O motivo, a travessia das crianças, e o objeto é justamente a paralisação do trânsito. Novamente, o objeto é o que aquilo gera, qual o impacto direto e imediato, a paralisação do trânsito para cumprir a sua finalidade. Aqui, novamente, eu tenho um ato administrativo e a gente consegue visualizar muito claramente os 5 elementos desse ato administrativo. Praticando as questões, nós temos aqui os elementos dos atos administrativos e a primeira questão vai nos pedir os requisitos, o conceito dos requisitos dos atos administrativos. Um dos requisitos do ato administrativo é, letra a competência pela qual é vedado que um agente público transfira a outro funções que originariamente lhe serão atribuídas. Letra B, o objeto, elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao atendimento de um interesse público. Letra C, a finalidade, que se expressa no conteúdo, na alteração no mundo jurídico e que o ato administrativo se propõe a processar. A forma, vigorando no âmbito do direito administrativo o princípio da liberdade das formas, diversamente do que ocorre no direito privado. O motivo, que consiste na situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente público quando este pratica o ato administrativo. Aqui eu estou conceituando os elementos dos atos administrativos e ele está me dizendo, está me pedindo que eu diga qual está certo, qual está errado. Aqui a resposta correta, letra E, o motivo, que consiste na situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente público que este pratica, quando este pratica o ato administrativo. Aqui eu tenho a resposta, aqui eu tenho a verificação e vocês poderão praticar ainda muito mais na apostila, a outras questões similares a essa, a outras questões semelhantes às que vocês verão na prova, abordando esse conteúdo específico de elemento dos atos administrativos. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês revisem depois e apliquem esse conteúdo, que será muito importante para a sua prova. A gente continua estudando, abordando os atos administrativos e a administração pública como um todo na próxima aula. Um abraço e bons estudos.